Olá, boa noite, bem-vindo à segunda aula do nosso webinar da LC Descomplicada. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Ontem nós falamos de temas bem importantes, lançamos alguns conceitos básicos. Hoje nós vamos continuar falando sobre outras definições bem importantes com relação à carta de crédito, e eu espero que você goste. Tem bastante coisa interessante hoje, tá bom? Vamos lá então? Muito bem, então vamos falar aqui sobre alguns temas bem importantes em carta de crédito. Eu quero começar hoje à noite falando sobre discrepância. Discrepância é algo muito importante em carta de crédito, né? Porque discrepância é tudo aquilo que não está de acordo com a carta de crédito. Você sabe muito bem que a carta de crédito é composta de termos e condições que precisam ser cumpridos à risca, né, pelo exportador, a fim de apresentar documentos junto com a carta de crédito ao banco negociador, de forma que ele possa receber os recursos, os fundos da carta de crédito de forma direta, sem precisar de uma autorização prévia do banco emitente, que normalmente busca essa autorização com o importador. Então, você sabe que no caso de haver discrepância, ou seja, se o exportador preparar documentos e de alguma forma ele tropeçar em algum ponto, o banco emitente, ao tomar ciência da mesma, ele vai informar sem demora o importador, e aí o que acontece é que o importador pode ou não liberar. Se liberar, o banco emitente deve informar o banco que apresentou os documentos para o banco emitente de que vai pagar à vista, ou se não vai se comprometer em pagar a prazo, no vencimento, né? Lembramos que o importador reserva o seu direito de não honrar a LC caso não concorde com os documentos discrepantes, né? E aí o banco emitente também não vai honrar, porque se não houver liberação de discrepância por parte do importador, o banco emitente, portanto, não tem a obrigação de fazer esse pagamento, tá certo? Pela UCP 600. Agora, discrepância é algo muito interessante, especialmente no Brasil, na ponta da exportação. Geralmente o exportador prepara documentos de uma carta de crédito que ele recebeu e ele entrega para o banco e pede para o banco conferir aqui no Brasil. O banco, ao conferir, às vezes aponta as discrepâncias. E o correto é que o exportador corrija as que são possíveis de correção, e se não houver possibilidade de corrigir tudo, o banco deveria mandar para o exterior esses documentos, apontando as discrepâncias, avisando o banco emitente quais as discrepâncias que foram encontradas. Quando há discrepância, automaticamente a LC perde sua liquidez enquanto as discrepâncias não forem autorizadas, liberadas pelo importador, pelo banco emitente, na verdade, que representa o importador. Então, há uma prática no Brasil que não é comum no exterior, chamada de apontamento interno. Essa é uma prática que tem que ser totalmente desestimulada. Ela acontece quando o exportador pede para o banco que o banco mande os documentos para o exterior sem apontar as discrepâncias encontradas. E ele fala o seguinte: deixa guardado, não fala nada, vamos ver se o banco lá fora pega essas discrepâncias. E aí o exportador geralmente dá um termo para o banco dizendo: se o pagamento não vier por conta disso, você, banco, não tem responsabilidade nenhuma. Então o banco acaba mandando esses documentos para fora em boa ordem, né? É como se o analista passasse um óleo de peroba na cara, né? E dissesse o seguinte para o banqueiro lá fora: olha, eu estou te mandando documentos do exportador X e está tudo ok, os documentos estão em boa ordem, o que a gente chama em inglês de compliant presentation, uma apresentação conforme, ou seja, não há discrepâncias em relação à carta de crédito, nem entre documentos, não há discrepância. Acontece que o importador, aliás, o banqueiro lá fora, vai analisar os documentos e provavelmente vai encontrar as discrepâncias. E ao encontrar as discrepâncias, ele vai ter um prazo, né, de 5 dias úteis, que a brochura fala, para se posicionar. Ele vai falar com o importador. Se o importador aceitar as discrepâncias, ok. Agora, se não aceitar, ele vai negar esses documentos. E a gente geralmente ensina qual é a forma de se negar documentos. Quais são as coisas que você tem que apontar numa mensagem ao negar os documentos. Tem uma mensagem específica, né, Advice of Refusal, é o MT-734 da SWIFT, para fazer uma negação de documentos de uma maneira correta. Então, o que eu quero te dizer é que esta prática não é legal, né, do ponto de vista de não ser uma coisa boa, não do ponto de vista jurídico, né? Não é legal porque você está escondendo a discrepância, está fazendo um apontamento interno. Isso não é comum no exterior, mas os bancos brasileiros acabam atendendo o pedido de seus clientes de simplesmente fingirem que não viram, né, as discrepâncias e mandam para fora sem o compromisso nenhum de fazer pagamento ao beneficiário.
É bom lembrar que o banco não deveria fazer isso, especialmente se ele for o banco confirmador. Um banco confirmador tem a obrigação de pagar à vista se o documento estiver em boa ordem, né? E se ele dá boa ordem e a carta de crédito é à vista, nesse caso ele não vai querer pagar, porque ele tem um apontamento interno de discrepância, né? Então fica uma coisa meio esquisita no processo, né? Não é uma coisa que segue as práticas internacionais, né? A melhor opção que a gente tem nesses casos é o banco falar para o exportador, olha, nós vamos colocar uma frase na nossa carta remessa dizendo que we are sending documents on approval basis, ou seja, estamos mandando documento com base na sua avaliação, com base em avaliação, ou seja, para o banqueiro lá avaliar, você não aponta a discrepância, mas também não diz que está em boa ordem, fica mais bonito o processo, né? Mas, enfim, existe sempre coisas no Brasil que não acontecem lá fora, né? Outro ponto importante que eu quero falar aqui são sobre as emendas, né? Você sabe que emendar um crédito significa alterar qualquer informação constante do crédito. E note que um crédito irrevogável só pode ser emendado com a concordância de quem? Do banco emitente, do banco confirmador, se houver, e do beneficiário, né? Então, a carta é irrevogável, então ela não pode ser alterada ou cancelada, porque ela é irrevogável, sem a ciência dessas partes. Banco emitente, beneficiário, se houver, o banco confirmador. Nós vamos falar mais para frente sobre isso. Então, o que acontece? Geralmente, uma mensagem 707 da SWIFT é usada para emendar um crédito documentário. Ressaltamos que o banco emitente será irrevogavelmente responsável por uma alteração por ele emitida desde o momento da emissão. Então, antes de emendar, tem que ter muita certeza do que vai se fazer na emenda. Agora, existem as emendas de alteração, né, que, como o próprio nome sugere, são utilizadas para realmente alterar algum campo da carta de crédito ou incluir alguns campos, alguns documentos novos, algumas cláusulas novas, são as mais utilizadas e não há limitação para uso. Você pode emendar quantas vezes você precisar uma carta de crédito. Agora, existem as emendas explicativas. Essas emendas são menos utilizadas, né? Elas têm o objetivo de esclarecer termos e condições indicados no crédito de forma obscura ou que sugerem dupla interpretação. Se por alguma razão o beneficiário tem dificuldade para entender o seu crédito, ele deve solicitar uma emenda explicativa e não solicitar explicações a terceiros, e muito menos ao importador, ao solicitante, tá? Então é importante que numa emenda normal, geralmente os bancos usam a MT 707, que é praticamente uma cópia dos campos da carta de crédito, mais utilizado como uma emenda de alteração, né? Agora, uma emenda explicativa é melhor que os bancos usem a mensagem MT 799, que é texto livre, que é muito mais fácil para esclarecer algum ponto que não ficou claro na carta de crédito, né? Muito bem. E essas mensagens são enviadas pelo banco emissor para o banco avisador ou confirmador. Também pode ser enviadas para um banco avisador, confirmador a outro avisador, ou por um banco transferidor a um banco avisador. Né? São utilizados para informar o banco recebedor da mensagem sobre alterações e condições de um crédito documentário emitido pelo banco emissor ou por um terceiro banco. E a alteração deve ser considerada como parte do crédito documentário, a menos que o MT 707 ou o MT 799 sejam usados para transmitir apenas detalhes breves da alteração, cujos detalhes devem ser seguidos, como eu falei das emendas explicativas. Agora, eu quero levantar algo muito importante com relação às emendas. Muita gente não tem a compreensão adequada do artigo 10C da OCP 600. Então, veja só o que fala o artigo, né? Os termos e condições de um crédito original ou uma carta de crédito ou um crédito incorporando emendas previamente aceitas permanecerão em vigor para o beneficiário até que ele comunique o seu aceite, né, a sua aceitação da emenda ao banco que avisou tal emenda. O beneficiário deveria dar notificação do aceite ou rejeição de uma emenda. Observe só, se o beneficiário falhar em dar tal notificação, a apresentação que esteja de acordo com o crédito e com aquelas emendas que ainda não foram aceitas, né, previamente, serão consideradas a notificação de aceite pelo beneficiário de tal emenda. E a partir deste momento o crédito estará emendado. Estou colocando na tela o artigo original em inglês para que não haja dúvidas de que o beneficiário não é obrigado a aceitar uma emenda. E ele deveria comunicar a aceitação da sua emenda, mas ele também não é obrigado a fazer isso. E a ICC de Paris coloca claramente em suas instruções de que o banco emissor,
o banco avisador, confirmador, seja qual for o banco, não deve colocar numa emenda um texto dando um prazo para o beneficiário aceitar uma emenda. Ou, quiçá, colocar que se ele não aceitar até tal data, a emenda estará aceita automaticamente, como uma aceitação tácita. Esta é uma recomendação da ICC de Paris. Portanto, nós não devemos considerar que a emenda, só porque o beneficiário não falou nada, que ela foi aceita. Ele pode não falar nada, ele pode não aceitar, inclusive apresentar documentos sem considerar aquela emenda. E isso não será uma discrepância. Se ele não falar nada antes da apresentação de documentos, o que a brochura está dizendo aqui é que a apresentação dele vai demonstrar se ele aceitou ou não, e a partir daí o crédito estará emendado. Caso contrário, se ele apresentar a emenda junto, ele vai estar provavelmente aceitando a emenda. Mas se ele não apresentar, ele tem o direito de não aceitar as emendas e alterações propostas pelo banco emitente e ou banco confirmador. Tá certo? Então, isso é muito importante, porque ao fazer uma emenda, especialmente pedindo para baixar o valor de uma carta de crédito, o importador corre o risco de o exportador não aceitar. Né? E eu sempre conto um caso nos meus cursos em que o importador pediu para baixar o valor de 500 mil para 300 mil, o beneficiário não falou nada, embarcou os 500 mil. E quando chegou no Brasil os documentos, o banco ligou para o importador e disse: olha, os documentos estão em boa ordem, não há discrepância, porém eles vieram por 500 mil. E o importador não esperava, não tinha caixa, não tinha se programado para pagar os 500 e sim os 300 mil. Mas o beneficiário exerceu o seu direito de ter uma carta de crédito, o qual recebeu uma emenda que ele não aceitou, e ele nem comunicou. Agora, se alguém tem pretensão de que o beneficiário tenha que comunicar oficialmente que aceitou, então a carta de crédito deveria excluir o artigo 10C. Na hora que se abre a carta de crédito, deveria falar que ela é sujeita ao CP 600, com exceção do artigo 10C do CP 600, tá certo? Então, a emenda é algo muito importante. Agora, vamos pensar um pouco sobre o seguinte. Vocês já viram uma carta de crédito preenchida? Sabe interpretar os campos? Muito bem. Então vamos lá. Eu quero apresentar aqui um modelo de uma carta de crédito de um banco brasileiro emitindo para um recebedor, um banco recebedor que vai fazer o aviso, um banco na China. Estou cobrindo aqui porque é uma operação real por questão de lei geral de proteção de dados, tá? Então veja aqui que você vê uma carta irrevogável. Tá certo, aqui tem o número da carta de crédito. Aqui a data de emissão, essa carta foi emitida no dia 6 de dezembro de 2019. Nas mensagens SWIFT, sempre com relação a datas, é sempre ano, mês, dia, né? Um método americano também de se falar. Aqui nós vemos as regras aplicáveis. Quando você vai preencher uma carta de crédito, as regras aplicáveis aqui, geralmente são o CP, mas existe uma forma de você falar isso. Então eu quero mostrar aqui. Na mensagem, esse campo 40E, veja que é um campo mandatório, obrigatório, você precisa preenchê-lo. Você tem algumas formas de preencher esse campo, né? Antes de falar dele, veja que aqui a data, novamente, ela está, geralmente, aqui é um exemplo, né? Sempre ano, mês, dia. Mas quando a gente vai falar, então, das regras aplicáveis à carta de crédito, a gente tem aqui essas opções. Por exemplo, UCP Latest Version. Você está dizendo, nesse caso, que é a última versão da UCP, que são as regras uniformes para a carta de crédito, CP 600. Por que latest version? Porque se no meio do caminho, se a brochura for atualizada, houver uma nova publicação, vale, então, você está dizendo que vale a última publicação. O CP URR latest version. Aqui é uma carta de crédito que vai contar com o que a gente chama de reembolso automático. Ou seja, ela terá com certeza a figura do banco reembolsador. O banco reembolsador é o caixa do banco emitente. É o banco onde o banco emitente tem conta. E, portanto, o banco emitente na carta de crédito diz ao banco que vai negociar documentos lá do beneficiário do exterior: pode buscar dinheiro no meu banco reembolsador. Quando há um reembolso automático, a gente tem que submeter a carta de crédito ao URR também, porque o URR é a regra para reembolso banco a banco. Então, ela de fato tem que ser aplicada, porque ela é uma extensão da brochura 600. Aí você tem aqui também a EUCP Latest Version. Aqui não é muito usada ainda no Brasil, mas acredito que cada vez mais teremos essa opção. Na Europa é mais usada, que é exatamente a UCP eletrônica, que é como eu falei no início, lá no primeiro vídeo, é uma brochura, complementa ao CP 600, e que ela tem os artigos que
tratam de apresentação de documentos eletrônicos, ou parte de documentos físicos, parte de documentos eletrônicos, digitais ou nato digitais, tá certo? E aqui também a EUCP-URR Latest Version, quando for uma carta de crédito com apresentação de documentos digitais, que também tiver reembolso automático. Aqui a ISP Latest Version é quando se usar a MT-700 para abrir uma standby, o que não é muito aconselhável, porque a MT-700 tem muito mais a cara de uma carta de crédito comercial. Como eu falei no vídeo de ontem, a standby é uma garantia e existe formulários, ou seja, tipos de mensagens próprios para standby. Pode ser a 799, que é um texto livre, ou até a MT-760, muito mais apropriada do que a MT-700, tá certo? E quando se colocar Other aqui, e aí ele fala que o second subfield allow it only on this option, ele está dizendo que quando você coloca Other, você pode fazer um complemento com uma segunda linha, porque às vezes você quer que a carta de crédito seja sujeita apenas às leis de algum país e não quer que seja sujeita às regras e usos uniformes da ICC de Paris. Não é muito utilizado, geralmente a maior prática, praticamente 100% das cartas de crédito usam o CP, mas alguém tem a opção de não submeter a carta de crédito ao CP e pode submetê-la a alguma lei local de algum país, tá certo? Então, isso que eu queria falar sobre esse campo do Applicable Rules, as regras aplicáveis à carta de crédito. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a data e local de vencimento. Este é um campo muito importante e muita gente faz confusão com esse campo. Acha que é a data final que você tem numa carta de crédito para pagamento. Não é. Esta carta de crédito, por exemplo, está dizendo que o vencimento é em Hong Kong e ela era, então, até 20 de fevereiro de 2020. Então, significa o seguinte, esse campo. Esse campo quer dizer a data máxima para a apresentação de documentos sobre essa carta de crédito para sacá-la ou para ter o compromisso do banco de pagar o beneficiário no vencimento. Essa é a última data para a apresentação de documentos. Após isso, o crédito está vencido, tá certo? Então, a gente vê aqui como que se preenche, né? Geralmente ano, de novo, mês e dia, e mais 29 caracteres permitido pela MT-700, então aqui a gente se coloca o local de vencimento. Este campo ele tem que ser lido em conjunto com o campo 41, que nós vamos ver mais à frente. Por quê? Porque o campo 41 é um campo de disponibilidade que mostra para qual banco os documentos têm que ser apresentados. E este banco deve estar consistente, o local deste banco, com o local de vencimento do crédito, porque essa é a data máxima para apresentação de documentos neste local, no banco lá designado. Então, é um campo muito importante e ele deve ser lido com o campo 41, que nós falaremos depois. Então, segundo o artigo 6º da UCP 600, todo crédito deve estipular uma data de vencimento para a apresentação de documentos. A data de vencimento declarada para a honra ou negociação será considerada a data de vencimento para a apresentação, conforme eu disse. Uma apresentação deve ser feita na data de vencimento antes dela. Você não precisa, como exportador, apresentar nessa data. Você pode apresentar até essa data. Obviamente que existem outras condições conjuntas no crédito, que eu ainda não estou falando aqui, que chama-se período de apresentação, que é um número de dias que o banco emitente dá para o exportador apresentar documentos após a data do embarque. Então, obviamente, se tiver um período que bata antes do vencimento, os documentos têm que ser apresentados dentro do período de apresentação e sempre dentro da validade do crédito. Se alguém apresenta documentos depois do período de apresentação, ainda que esteja dentro da validade do crédito, um banco vai apontar a discrepância late presentation, que é a data que foi apresentada, onde os documentos foram apresentados, ela passou da data do período de apresentação, ainda que esteja dentro deste campo de vencimento, tá certo? Então é isso. Uma coisa que é importante eu dizer aqui para vocês é que qualquer localidade para apresentação que não a do banco emitente será adicional à do banco emitente. Eu vou falar disso depois. Muito bem, nós temos também para o campo de vencimento a situação do artigo 36, né, de força maior, força majeure, acredito que seja assim que se pronuncie, em termo francês, né? Então, a brochura vai dizer que os bancos não assumem responsabilidade alguma pelas consequências decorrentes da interrupção de seus negócios em razão de atos fortuitos, insurreições, guerras, atentados terroristas, nem por quaisquer greves de empregados ou de empregadores ou por quaisquer causas fora de seu controle.
E diz mais, quando da retomada de seus negócios, o banco não vai honrar ou negociar uma apresentação, ainda que esteja em boa ordem, né, de uma carta de crédito que tenha vencido durante esse ato de força maior. O que a brochura quer dizer aqui é que atos de força maior, né, eles não prorrogam o vencimento. Né? Se uma carta de crédito vencer no meio de, por exemplo, um evento como o 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, os bancos lá que foram afetados, a carta de crédito venceu, automaticamente a carta não se prorroga por causa disso, tá? Então a carta fica vencida. Essa é uma prerrogativa global que foi decidida no mundo para que fosse assim. Agora, existe a prorrogação da data de vencimento, ou último dia para apresentação, quando essa data cai no final de semana, ou um feriado. Então, se a data cair, ou coincidir um dia em que o banco está fechado, por questão de feriado local, ser final de semana, lembrando que alguns bancos trabalham final de semana em outros países, né? Então nós vamos falar aqui melhor, num dia que não for um banking day, não for um dia bancário, né? E que também não tiver ocorrido por conta do artigo 36 de força maior, essa data de vencimento, portanto, ela pode ser prorrogada para o dia subsequente, tá? Se a apresentação for feita no primeiro dia bancário subsequente, o banco designado ou o banco para o qual os documentos são apresentados deve fornecer ao banco emitente em sua carta remessa uma declaração, né, no sentido de que a apresentação foi feita dentro dos prazos prorrogados em conformidade com a linha A do artigo 29 da UCP 600, tá bom? Agora, atenção, a data última de embarque, ela não é estendida em decorrência do disposto da linha A do artigo 29 da UCP 600, tá bom? Muito bem, agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão da disponibilidade do crédito. Pois é, aqui, N-Bank, esta carta de crédito específica, ela está dizendo o seguinte, o exportador pode apresentar para qualquer banco, né? Esta é uma forma de se colocar para se deixar livre, é um crédito que não é restrito. Ela está disponível para qualquer, livremente negociável, a gente diria, né? Acontece que quando você coloca a N-Bank aqui, o banco emitente pode ter um problema com relação ao banco para o qual os documentos foram apresentados. Por exemplo, pode ser um banco num país proibido, e aí por questões de OFAC, compliance, o banco emitente vai ter problemas com isso para poder pagar, né? Então, pode ser um banco com quem o banco emitente não tem a chave SWIFT, não pode trocar mensagens chaveadas, e isso dificulta bastante a comunicação. Mas tem bancos que gostam de deixar aberto, o beneficiário pede, né? O exportador às vezes pede, não, põe qualquer banco porque eu vou escolher o banco para o qual eu vou apresentar documentos. E ok, tá? Mas pode ter esse problema. A brochura vai dizer que quando está em N-Bank, o banco para o qual os documentos forem apresentados será considerado o banco designado. Este campo fala exatamente do banco designado. E o que é o banco designado? Eu vou falar daqui a pouquinho. Mas, para adiantar, é um banco escolhido pelo banco emitente para representá-lo, né, na checagem de documentos e na possível negociação honra de pagamento ao beneficiário. Mas quando está em N-Bank, você não está escolhendo ninguém. E aí o beneficiário apresenta para um banco, este banco passa a ser o banco designado automaticamente, né? Agora, este buy negotiation aqui é outra coisa importante, porque aqui você tem 5 formas de disponibilidade do crédito. By payment, à vista, by deferred payment, para carta de crédito a prazo sem saque, para a carta de crédito a prazo com saque, a gente usa by acceptance. Para a carta de crédito a prazo ou à vista, by negotiation, com saque. E para a carta de crédito by mixed payment, é uma mistura de uma parte à vista e outra parte a prazo. Então, quando é mixed payment, você pode ter, por exemplo, 30% uma carta de crédito à vista by payment, 70% by negotiation. Então, tem o campo próprio para isso, 42M, onde você vai falar os detalhes do pagamento misto e as disponibilidades. Este campo é bastante importante. E aí, é importante a gente saber o que de fato é um banco designado. Muita gente não tem noção. Quando você designa um banco neste campo, o banco emitente está dizendo, olha, você é o banco, como eu disse anteriormente, escolhido para me representar, checar documentos, examinar documentos. Então, quando o banco emite uma LC, pode ou não designar um banco para pagar, responsabilizar-se pelo cumprimento de obrigação por pagamento diferido, aceitar saques ou negociar. Agora, a menos que o banco designado, que a gente chama de nominated bank, seja o banco confirmador, conforme indicado nas instruções do crédito,
ele não é obrigado a aceitar tal designação. O que significa que não é obrigado a negociar os documentos sobre o crédito, exceto quando expressamente acordado pelo mesmo banco e comunicado ao beneficiário. Nesse caso, estará obrigado a pagar, pois declarou expressamente que estava disposto a fazê-lo. O que eu quero dizer com tudo isso? Que um banco designado, ele foi escolhido pelo banco emitente para representá-lo. Agora, ele pode apenas fazer o exame de documentos. Ele pode apenas checar os documentos do beneficiário e apontar ou não discrepâncias. Ele não tem obrigação de pagar, a não ser que ele seja um banco confirmador. Então, um banco designado é um banco que tem a chance de aceitar a designação e se comprometer com o beneficiário de pagar se se a carta de crédito for à vista e se documentos forem apresentados em boa ordem, e de se comprometer a pagar no vencimento, né, se os documentos forem apresentados em boa ordem. Então, quando ele aceita a designação, ele deveria, de fato, avisar o beneficiário: aceitei a designação e vou pagar se for à vista, ou vou descontar se for a prazo, ou vou te pagar no vencimento se você apresentar documentos em boa ordem. E para isso, o banco designado cobra, né, mais do que, às vezes, apenas uma tarifa pelo exame de documentos. Ele está se comprometendo a pagar. E alguns, inclusive, em cartas de crédito a prazo, aproveitam para oferecer um desconto ao exportador, já que ele comprou o risco de antecipar os recursos para o exportador e comprar o risco do banco emitente. Agora, caso o banco designado não aceite a designação, ele pode remeter documentos ao banco emitente e somente quando receber os fundos pagar o exportador, ou ainda efetuar o pagamento por conta e risco do banco emitente com direito de regresso, caso não receba do banco emitente. Portanto, muita gente tem dúvida assim, o banco, eu tenho ou não que pagar o exportador? Eu não sou o banco confirmador. Não, você não tem que pagar o exportador, você pode esperar receber os recursos do exterior para pagar um exportador brasileiro, se você for banco designado, tiver nessa função. A não ser que você tenha se comprometido previamente e tenha expressamente acordado com o exportador que você aceita a designação. Neste caso, você compra o risco país do banco emitente e o risco comercial do mesmo, né? Então é isso que eu falo aqui, né? Quando ele é banco apenas designado, não tem obrigação. Agora, como banco confirmador, que é o banco que está adicionando seu compromisso ao do banco emitente, aí nesse caso ele tem que honrar. Agora, importante também dizer que ao designar um banco para aceitar um saque ou incorrer em compromisso de pagamento diferido, o banco emitente autoriza esse banco designado a antecipar ou então comprar um saque aceito ou um compromisso de pagamento diferido em que este banco tenha incorrido. É o que eu falei. No momento que ele aceitou a designação, ele está se comprometendo junto ao beneficiário e vai cobrar do banco emitente, tá certo? Bom, o recebimento ou exame, encaminhamento de documentos por um banco designado, que não for o banco confirmador, não faz em que o banco designado fique responsável por honrar ou negociar, nem tampouco configura a honra ou negociação de qualquer apresentação conforme, como eu já tinha falado. O mero exame de documentos não constitui negociação, certo? Uma coisa interessante se falar aqui de checagem de documentos, o banco designado está ali para receber documentos do exportador, fazer um filtro, aproveitar para ver se tem discrepância, avisá-lo se ele quer corrigir documentos e enviar os documentos para o banco emitente. Então, esse banco, ele é muito importante nesse processo, né? Agora, esse banco pode ser bypassado. A brochura diz que se o beneficiário não respeitar essa designação no crédito, ou seja, quando você vê lá naquele campo aqui, ó, né, deixa eu mostrar aqui, quando você vê o nome de um banco aqui, o beneficiário não é obrigado a apresentar para esse banco. Inclusive, a brochura diz que ele pode mandar diretamente para o banco emitente no outro país. E se ele fizer isso, o local de vencimento automaticamente também tem um shift, que a gente fala, ele é mudado para o país do banco emitente. Aquela data que estava junto com o local de vencimento passa a ser considerado lá o local de vencimento do banco emitente, e a data passa a valer para lá também. Então, isso é um ponto bastante importante. Muita gente fala, é discrepância eu apresentar documentos para um banco que não estava na carta de crédito? Não, não é discrepância. Antigamente a gente apontava isso como discrepância, dizendo que o exportador não tinha respeitado a designação de um crédito. Hoje a gente não fala mais que é uma discrepância isso, tá bom? Então, tá aí a importância do buy negotiation, que significa que essa carta de crédito, ela é uma carta de crédito a prazo, disponível com qualquer banco por negociação. Então, o banco para o qual os documentos forem apresentados, ele terá um compromisso, se ele aceitar a designação, de pagar
após 180 dias do embarque, o valor de 100% da carta de crédito ou o valor dos documentos apresentados, tá, para o exportador. E se ele não aceitar a designação, ele deverá remeter documentos para o banco emitente e esperar aguardar a comunicação, se os documentos foram aceitos ou não, e o recebimento dos recursos para depois repassar ao exportador. Marcelo, como é que fica a questão da tarifa que os bancos cobram para esse serviço dos exportadores? Bom, cada banco tem um pacote de tarifas para o mero exame de documentos. Uma coisa é o banco apenas checar documentos, fazer o exame e não ter compromisso de pagar. Outra coisa é quando o banco se compromete a pagar, né? Ele pode cobrar a mais por isso, porque ele está comprando o risco do pagamento, né? Então é um pacote especial que os bancos fazem. No Brasil nós temos alguns bancos que fazem isso para as grandes empresas. Eu trabalhei, como eu falei, no ABN, no Santander, e quando eu tive na Europa, quando eu fui para Londres, quando eu tive também em Amsterdã, na Alemanha, eu percebi que os bancos lá cobravam a tarifa como um percentual do valor da carta de crédito. Eles entendiam que tinham que cobrar um percentual e não uma tarifa fixa, o que eu achava muito estranho. E no Brasil, eu falei, ninguém no Brasil vai pagar um percentual apenas pelo mero exame de documentos. A tarifa, é de serviço, né? Mas quando um banco cobra um percentual é porque ele realmente tem que comunicar ao beneficiário que ele está se comprometendo em pagar o beneficiário. Ele está comprando o risco da carta de crédito, aí sim ele poderia cobrar um percentual do valor da carta de crédito como tarifa para checar os documentos. Caso contrário, não faz o mínimo sentido, tá certo? O mínimo sentido. Por quê? Porque se você está prestando apenas um serviço de exame de documentos, é um serviço, então não deveria ser percentual. Percentual como tarifa deveria ser aplicado apenas quando há o risco comprado pelo banco designado, ok? Agora, eu queria falar para você sobre esse campo aqui, o 42C. Aqui é o que a gente coloca, por exemplo, drafts at sight, né, saque à vista, ou o drafts at, por exemplo, 180 dias after shipment. Aqui é o prazo de pagamento. É a partir deste dado que a gente consegue calcular o vencimento, né, da carta de crédito a prazo. No caso de carta de crédito à vista, quando os documentos são apresentados, tem que se seguir lá o campo 78, que traz as instruções de reembolso. Quantos dias úteis após a apresentação dos documentos o pagamento será feito. Mas no caso de carta de crédito a prazo, é aqui que a gente identifica após embarque, dá para calcular o vencimento da carta de crédito. Então é muito importante informar que nem sempre a gente terá saque numa carta de crédito. Por exemplo, se ela for by deferred payment, que é pagamento diferido, este foi algo criado para se falar de carta de crédito a prazo sem saque. Por quê? Porque lembra que eu falei do Bill of Exchange, o saque, do endosso? Em alguns países, o endosso carrega imposto, ou seja, você tem o imposto aplicado sobre o valor do saque que foi endossado, ou seja, onde houve a mudança do PI, do beneficiário. Lembra que eu falei na aula de ontem? Pois é. Na Espanha, por exemplo, esse imposto se chama estampillo. Eu tive a oportunidade de trabalhar 10 dias na sede do Santander, em Boadilla, Del Monte, e tive um caso quando estava havendo a transição do ABN, que tinha sido comprado pelo Santander, tivemos um caso que não era com carta de crédito, mas era com cobrança, era uma operação de forfeiting, e aí, de repente, fui informado que tinha um imposto enorme que tinha sido cobrado sobre o endosso do saque, e a gente não sabia, e aí pedimos para a operação ser cancelada, porque alguém teria que pagar aquele imposto pelo endosso. Ou seja, se o banco está descontando e antecipando recursos para o exportador, seja em cima de uma cobrança só de um saque ou de uma carta de crédito com saque, você pode ter o imposto em alguns países. Dizem que na Itália também há o imposto. Então, para isso existem algumas modalidades de carta de crédito onde você não tem a figura do saque, exatamente para, se houver o desconto, que seja o desconto da carta de crédito e não do saque dentro da carta de crédito, tá certo? Então esse é um ponto bastante importante. E aqui a gente vê também o sacado, né? Como eu falei, todo saque tem um sacador, um sacado e um beneficiário do saque, que é o PI, né? Que pode ser o próprio sacador ou terceiro. Então, neste caso aqui, essa carta de crédito está dizendo o seguinte, qual a leitura aqui, né? Ela é de 1.012.400 dólares, o exportador na China deve apresentar para um banco que ele escolher, a carta tem a disponibilidade por negociação, ou seja, né, o banco chinês para qual for apresentado tem a possibilidade de comprar ou não essa carta de crédito, e ela será
paga pelo banco emitente 180 dias após a data do embarque. E o saque que está sendo produzido nessa carta de crédito deve ser sacado contra o banco no Brasil, o banco que emitiu essa carta de crédito. Aliás, este é o conceito correto. Quando você usa o termo negociação, by negotiation, você nunca deve ter o saque sacado contra ele mesmo. Deve ser sacado contra outro. Até mesmo porque se ele antecipar os recursos do beneficiário e o beneficiário endossar o saque do banco negociador, não pode estar sacado contra ele mesmo, né? Senão ele deveria para ele mesmo, não faria sentido. Então, ele tem que usar esse saque sacado contra um banco, geralmente outro banco que não ele, nesse caso o banco emitente. Então, pelo saque, o banco poderia também cobrar o banco emitente, tá certo? Agora, quando a gente fala sobre a questão da forma de escrita, do prazo, nesse exemplo, 180 days after bill of lading date, esse termo aqui, after, também pode ser substituído por from. No passado, from significava que o cálculo de vencimento da carta de crédito teria que incluir a data de embarque e o after excluía a data de embarque. Porém, com o advento da ISBP, isso foi esclarecido e foi padronizado, ou seja, o vencimento sempre será calculado, independente se a palavra for after ou from, sempre se excluindo a data de embarque, né? Então veja, o exemplo da ISBP 745, seu artigo A15 B2D, fala as palavras from e after usadas para determinar vencimento de saques ou período de apresentação seguindo a data de embarque, a data de um evento ou data de documento excluem tal data no cálculo do período. Então, isso significa que o cálculo do vencimento começa no dia seguinte da data no documento, data de embarque ou data de um evento estipulado no crédito documentário. E a brochura traz até um exemplo. Por exemplo, 10 dias after ou from 4 de maio terá vencimento dia 14 de maio. Ou seja, começa a contar a partir do dia 5. Então, nesse exemplo aqui, é a mesma coisa. Tem que se pegar qual foi a data de embarque, no conhecimento de embarque, e se calcular 180 dias a partir do próximo dia do embarque. Então, se embarcou no dia 5, começa a se contar a partir do dia 6. Se embarcou no dia 10, começa a se contar o vencimento a partir do dia 11. E assim por diante, tá certo? E aí, resumindo então, voltando à questão da negociação, o que significa by negotiation? Negociação tem uma definição clara na UCP 600. E ela fala, é a compra por um banco designado de saques sacados em um banco outro que não o próprio banco designado e ou documentos sobre uma apresentação que esteja conforme, em boa ordem, por meio de uma antecipação ou a concordância em antecipar recursos ao beneficiário na data ou antes, né, da data em que o reembolso é devido, ou seja, na data do vencimento ao banco designado. Então, o que acontece? A negociação, de fato, é um compromisso, não é exame de documentos, como muita gente confunde. Ah, a negociação vai custar $100 e nós vamos examinar os documentos. Isso não é negociação, isso é exame de documentos. Negociação é você comprar o risco, né, e se comprometer junto ao beneficiário, o exportador, beneficiário da carta de crédito, dizendo para ele que você vai comprar aquela carta de crédito ou vai se comprometer a pagar no vencimento, no caso a prazo, ou vai pagar à vista se documentos apresentados em boa ordem. Então, isso que significa negociar. O artigo 7º da UCP 600 trata desse assunto declarando que um crédito irrevogável constitui um compromisso firme do banco emitente e ou do banco designado se o crédito for por negociação, né, pelo banco emitente honrar um crédito disponível com o banco designado que não tenha feito a negociação. Pelo banco confirmador, negociar sem direito de regresso se o crédito estiver disponível mediante a negociação perante o banco confirmador. O banco designado em um crédito disponível por negociação deve comprar saques, sacado contra um banco diferente do banco designado e ou documentos que estejam em conformidade com os termos do crédito documentário, adiantando, conforme eu falei, ou concordando em adiantar fundos ao beneficiário no dia ou antes do dia útil em que o reembolso é devido ao banco designado, que foi o que eu li, na verdade, que é a definição de negotiation, tá certo? Então, a partir da brochura 600, isso fica mais claro. Na brochura 500, isso não era muito claro, e aí os bancos e as empresas tinham que ler o position paper, né, que era o position paper era um documento extra que a ICC soltava para esclarecer artigos da brochura 500, né? Mas a partir do advento da brochura 600, você já observa
isso muito claro, a definição do que é negociação. Então, quando você tiver uma carta de crédito com esse termo, agora você sabe que o banco designado tem a prerrogativa, não a prerrogativa, ele tem a opção de se comprometer em oferecer isso ao beneficiário para pagamento, ou simplesmente ele pode não aceitar a designação e receber documentos, checar documentos, encaminhá-los para o banco emitente, nesse exemplo, e esperar que o banco emitente pague, acuse recebimento dos documentos, aponte ou não a discrepância e pague no devido tempo. E aí ele vai repassar o recurso para o exportador. Ou seja, ele não teve compromisso, ele não incorreu em nenhum tipo de crédito, alocação de limite de crédito contra o banco emitente, tá bom? Então, negociar significa atribuir os valores aos documentos, ou seja, comprá-los, né? Quando um banco designado recebe um crédito com essa disponibilidade e aceita tal designação, como eu falei, verdadeiramente está assumindo um risco, pois assume o compromisso de pagar sem direito de regresso. Óbvio que é uma exceção, né, se a lei local do país for contrária a esse tipo de regra, né, ou haja um contrato que permite o direito de regresso entre banco negociador e exportador. No caso de desconto, alguns bancos descontam com direito de regresso, o que é muito ruim para o beneficiário, porque se ele recebe o recurso antecipado, mas não pode ter o risco de ter que devolver, ele não pode tirar do balanço dele. Então a gente diz que ele não limpa o balanço, né, o exportador. Mas nesses casos são as exceções, ou porque tem um contrato, tem bancos americanos que fazem desconto de carta de crédito by negotiation com um contrato onde o exportador assina e há direito de regresso em caso, por exemplo, de risco operacional, né? Mas quando um banco desconta, ele deveria comprar o risco país do banco emitente e o risco comercial daquele banco também. Mas alguns bancos fazem algumas negociações para não comprar o risco operacional e, portanto, pode haver direito de regresso. E como eu comentei, se a lei do país, a lei local, for maior do que isso, ou tiver alguma cláusula no seu Código Civil que isso for proibido, aí, obviamente, a lei é sempre superior ao CP 600. No caso do Brasil, importante dizer que a gente tem uma modalidade em câmbio chamada CDP, cambiais e documentos a prazo. Essa questão do CDP, o banco acaba, aqui no Brasil, né, muitas vezes há o fechamento do câmbio, se antecipa o recurso para o exportador e o banco coloca isso na contabilidade, nos seus registros, no seu sistema como CDP, ou seja, ele está esperando como beneficiário agora receber os recursos do banco emitente, ele comprou o risco do banco emitente e antecipou para o exportador, tá ok? Então é isso que eu queria falar hoje. A gente falou coisas bastante interessantes, né, sobre discrepância, né, falamos sobre a questão de emendas, falamos sobre a negociação, o saque, né, a questão do prazo do saque, o sacado. Hoje vocês viram na prática que eu falei ontem, um saque sendo aplicado dentro da carta de crédito. Obviamente que eu estou falando aqui algumas coisas apenas, é bom lembrar que eu levo de 15 a 18 horas para falar do tema. Então, na quinta-feira eu vou falar um pouco melhor com vocês sobre isso, sobre essa oportunidade. Aqui eu estou dando algumas pinceladas para você já ter uma ideia do nível de conteúdo que a gente pode ter, tá bom? Um grande abraço. Então, até amanhã, 19h57, em nossa terceira aula de carta de crédito. Vamos falar um pouquinho amanhã sobre conferência de documentos, preparação de documentos. Vou contar alguns cases para vocês. E na nossa live dia 29, vou mostrar uma pesquisa para vocês das maiores dores que exportadores e importadores têm com carta de crédito, que os bancos têm também. É uma pesquisa que nós fizemos aqui com muita gente e que tem uma boa mostragem para dizer e mostrar algumas frases que as pessoas escreveram do que sentem dificuldade, né? E a gente pretende ajudá-las com isso aqui, tá bom? Um grande abraço, até amanhã.